Então, nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor Jacques Wagner. Senhor secretário, como lhe adiantei, o senhor está nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo, estou consciente. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Melhor olhar para ali, para a câmera. Bom dia, ministro Jacques Wagner. Bom dia. O senhor foi ministro do governo Lula antes de ser eleito governador da Bahia, salvo engano, em 2007. O senhor pode especificar qual ministério, quais ministérios o senhor ocupou? Eu primeiro fui ministro do Trabalho, de 2003 a 2004. Depois eu assumi o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de 2004 a 2005. E em 2005 eu passei a ser ministro das Relações Institucionais. E fiquei como ministro até março de 2006, quando eu me afastei para me candidatar a governador do estado da Bahia. Perfeito. E em relação ao cargo de ministro das Relações Institucionais, quais eram as funções desse cargo? O senhor pode dizer, enfim, mais objetivamente, quais eram as funções atribuídas ao senhor nesse cargo? Basicamente, a relação com os outros poderes, ou melhor, com o poder executivo, mas em outras esferas. Com o poder legislativo, se relacionar com deputados federais e senadores, e também com os governadores, eventualmente com prefeitos de todo o Brasil, que sempre chegam para demandar obras e serviços para seus estados ou municípios. Perfeito. Então, se incluía nas funções desse cargo o senhor dialogar com parlamentares a fim de discutir interesses do governo. Essa era uma parte do trabalho. Quando você está nesse ministério, você vai levar aos parlamentares os pontos de vista do governo e, evidentemente, pedir principalmente à base aliada a defesa dos pontos de vista de interesse do executivo. Perfeito. E na manutenção ou até mesmo na ampliação da base aliada no parlamento, quais eram os instrumentos que o senhor utilizava? Quer dizer, o senhor utilizava de projetos, ideias? Como é que era essa atividade? O senhor pode explicar um pouquinho? Olha, basicamente, como tudo na política, muito diálogo, muita concertação, muita tentativa de entendimento, convencendo aqueles que você precisava do ponto de vista do governo. E é claro que na relação política, os deputados sempre demandam os interesses do seu estado, dos seus municípios, ou obras que estão pendentes, ou obras que não continuaram, ou financiamento para as obras do seu estado, ou às vezes até nomeações, porque é evidente que os deputados que são da base querem participar também da atividade governamental, então tem sempre essa disputa por nomeações, mas basicamente os interesses de estados e municípios representados pelos parlamentares. Perfeito. O senhor teve conhecimento da utilização de recursos espúrios para que houvesse a manutenção ou ampliação dessa base parlamentar? No meu período, não. Perfeito. Aqui, nesta ação penal, o Ministério Público Federal alega que a base do governo reuniu 376 deputados federais, ou cerca de 73% da casa. Diz que houve uma ampliação da base parlamentar e isso só foi possível em virtude da utilização de recursos espúrios. É bem verdade que o Ministério Público não identificou aqui qualquer parlamentar que tivesse recebido recursos espúrios, apenas fez uma alegação.
O senhor teve conhecimento dessa? O senhor concorda ou tem como confirmar esta afirmação do Ministério Público Federal de que houve utilização de recursos espúrios para ampliação da base parlamentar para 376 deputados federais? Olha, eu desconheço, é uma opinião do Ministério Público, uma afirmação. Agora, infelizmente, hoje, como o quadro partidário é muito dilacerado no Brasil, com mais de 40 partidos políticos, muitos parlamentares sempre querem se alinhar, perfilados ao lado de quem está no governo. Eu ganhei o governo do Estado aqui em minoria e rapidamente se compõe uma maioria, porque uma lógica dos deputados, que é atender a sua base eleitoral, seu município, o seu Estado, sempre depende de obras e de orçamentos que vêm do governo federal, ou no caso dos municípios, do governo estadual. Então, independentemente até de um esforço de quem está com a tarefa de construir uma base, é normal que o eleito, o executivo eleito, como não há uma relação na eleição entre a eleição do executivo e a eleição de parlamentares, pelo método da eleição brasileira, mas muito rapidamente os deputados acabam, ou vereadores, ou deputados estaduais, acabam se perfilando ao lado do executivo, porque, repito, dependem de obras e serviços que serão feitas pelo governo do Estado ou pelo governo federal. Então, eu, pelo menos, desconheço utilização de dinheiro espúrio para essa conquista de mais parlamentares. Perfeito. Nessa linha, então, é possível afirmar que, dentro dessa base parlamentar do governo Lula, havia parlamentares que também haviam pertencido à base parlamentar de governos anteriores, ou, por exemplo, do governo imediatamente anterior, que foi do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso acontece, eu creio, que em todos os lugares. Agora, recentemente, havia uma base da ex-presidenta Dilma, e na semana subsequente essa base está perfilada com o atual presidente Michel Temer. Repito, esse movimento pendular pela não existência de partidos políticos, vamos dizer, com ideário mais consistente, é uma das causas, inclusive, desse jogo de estou aqui, amanhã eu estou lá, depois da manhã eu volto para cá, até pelo método eleitoral brasileiro, as coligações proporcionais, que acabam se transformando, na minha opinião, no estelionato. Porque o cidadão faz uma grande coligação e aí o parlamentar é eleito numa coligação, pensa de um jeito, o outro da coligação pensa do outro. Então, eu acho que o mal maior é a inexistência de partidos políticos consistentes e o método eleitoral brasileiro que acaba produzindo isso. Então, essa ida e vinda de parlamentares é absolutamente natural. Eu cito como exemplo a mim. Eu sucedi um grupo político muito forte na Bahia, mas no primeiro ano eu já tinha maioria parlamentar, com vários aliados do DEM, hoje estão caminhando comigo. Até porque, no caso do ex-presidente Lula, é importante dizer que o parlamentar quer sempre estar debaixo de um guarda-chuva de popularidade, porque isso ajuda ele na sua eleição. Então, na medida que o presidente Lula, com exceção de poucos períodos, sempre teve muita popularidade, claro que as pessoas querem estar acompanhando aquela pessoa que pode lhes ajudar na eleição, na próxima eleição. Perfeito. Ministro, eram essas as perguntas. Eu agradeço ao senhor pela colaboração. Muito obrigado. Os demais defensores têm perguntas? Defensores em Salvador têm perguntas? Sem perguntas. Ministério Público tem alguma indagação? Poucas questões, Excelência. Senhor Jacques Wagner, bom dia. Bom dia. Nesse período em que o senhor exerceu o cargo de ministro das Relações Institucionais no governo do ex-presidente Lula, o senhor disse que mantinha conversas com agentes políticos do Poder Executivo Municipal e Estadual e também com o Legislativo sobre diversas demandas. O senhor levava essas demandas ao ex-presidente Lula? Não, em geral, minha relação com o ex-presidente Lula era estabelecer o espaço que eu tinha para trabalhar e tomava as minhas deliberações. Evidentemente, se fosse uma demanda de um governador e de algo, vamos dizer, que ultrapassasse, eu teria que levar ao presidente. Mas o dia a dia
a gente toca praticamente com autonomia de ministro. Certo. E os congressistas, eles tinham reuniões diretas nessa época com o então presidente Luiz Inácio? O ex-presidente sempre foi de receber lideranças, blocos parlamentares, do conselho político. Ele sempre foi um homem de muito diálogo, mas evidentemente isso se dava em reuniões grandes, ou sei lá, jantares no Alvorada, ou mesmo no Palácio do Planalto. É claro que ele era uma pessoa que sempre todo mundo procurava, principalmente as lideranças tinham contato direto com ele. Certo. E o senhor também se reunia com os líderes dos partidos na Câmara e no Senado? Sempre, né? Porque essa era a minha tarefa. Além de conversar com deputados individualmente, é claro que a figura do líder sempre é mais procurada por exercer exatamente o papel de líder daquele bloco ou daquele partido. Certo. Nessa época, quem que era o líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados? Eu confesso que não me lembro. Certo? O senhor se recorda, apesar de não se lembrar quem que era, se o Partido Progressista também fazia parte dessas reuniões às quais o senhor se referiu? Olha, se era partido da base, seguramente participavam. Todos, até com oposição, às vezes a gente se reunia. Perfeito. Inclusive reuniões com o então presidente Lula? Olha, era normal, às vezes, ele convidar o conjunto dos líderes partidários quando tinha uma questão mais importante para votação, e ele próprio, é papel também do ministro, no meu caso, quando eu era ministro, achar que uma questão era mais tensa. É óbvio que o peso político do ex-presidente era fundamental e muitas vezes ele entrava diretamente para dialogar com os parlamentares sobre um tema de mais relevância. Perfeito. Tá ótimo, senhor Jacques Wagner. Estou satisfeito. Muito obrigado. O assento de acusação tem Obrigado. alguma questão? O juiz também tem breves esclarecimentos. Senhor secretário de Estado, nesse período que o senhor assumiu esse cargo de ministro das Relações Institucionais, houve alguma movimentação ou discussão em relação a cargos de diretoria na Petrobras? Não, na verdade eu nunca participei diretamente de discussão sobre cargo na Petrobras, porque quando eu assumi a direção ou melhor, o ministério, a diretoria da Petrobras já estava montada. Eu próprio fui membro do Conselho de Administração da Petrobras durante o período que tive servindo ao presidente Lula. Houve acho que uma ou duas mudanças, mas que não teve a minha participação direta. O período que o senhor fez parte do Conselho de Administração, o senhor se recorda? Me recordo, foi de 2007 até eu me afastar para ser candidato a governador. 2003 até 2006. 2003, o senhor se recorda por volta de quando o senhor assumiu essa posição? Já no início do Eu governo? creio que foi. Como? Já no início do governo? Eu era ministro. Já era ministro do governo. Aí eu fui assumir provavelmente em maio de 2003. E devo ter ficado até março de 2006, quando eu tive que me afastar por conta da lei eleitoral para ser candidato. E quando o senhor assumiu lá no início de 2003, não foi o período que foi montadas as diretorias dentro do âmbito do novo governo? Já estavam montadas. Quando eu cheguei já estava montada, até porque isso foi feito, a diretoria da Petrobras foi montada na transição. Então o senhor não participou desse processo? Da montagem da diretoria, não. Então tá bom. Era esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado